Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu vou começar devagarzinho essa live até o pessoal começar a chegar. E hoje a ideia realmente é falar a respeito da questão da pensão alimentícia e fazer alguns breves comentários a respeito também, né, do caso de uma colocação do ministro Gilmar Mendes, que falou que o Moro disse que falou diretamente para o Moro isso, disse que o Moro e o Deltan Dallagnol roubavam galinhas juntos. O que que significa? Ele disse o seguinte, que quando lá pessoal, obrigado por estar entrando, assistindo, quando o Moro e o Deltan Dallagnol, o Moro se tornou parcial porque aceitava o Moro como juiz, ele tinha que receber o Deltan Dallagnol, despachar. Eu sou advogado, eu faço um pedido ao juiz, vou lá no juiz, despacho com o juiz. Mas não é o juiz que vai me dizer o que, é que eu tenho que fazer. Então, o Sérgio Moro causou, sim, desculpe, é live. O Moro causou a sua parcialidade, a sua suspeição, o que ensejou que o presidente da República assumisse o poder. Então, e anulasse todo o processo de Lava Jato, estragasse todo aquele trabalho, inclusive de recuperação de verbas em tudo, enfim. Mas o assunto não é esse, mas posso voltar a ele. Vamos lá, vamos começar. Em respeito às pessoas que já estão entrando, vamos iniciar aqui a live. Hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Qual é o valor fixado da pensão alimentícia? O valor fixado da pensão alimentícia, ele vai se caracterizar pelos requisitos da necessidade, quanto eu preciso, né, quanto a pessoa precisa, e possibilidade, quem pode pagar. É um binômio chamado necessidade e possibilidade. Ok. Então, se a pessoa ganha 10, 20 mil reais e o pai, vamos lá, vamos tratar de uma família tradicional, pai e mãe. O pai ganha 10 mil reais, já a mãe ganha 5 mil reais. O filho precisa da pensão alimentícia, vem a se divorciar. O filho tem direito a receber do pai duas vezes mais do que a mãe vai pagar, tá? Então, se o filho vai receber 1.000 reais de pensão, eu sou péssimo em matemática, vai receber 3 mil reais de pensão. O pai vai pagar 2.000 reais e a mãe vai ter que entrar com 1.000. A mulher pode ser obrigada a pagar a pensão? Digamos, eu sou casado, me divorciei, tenho um filho. Posso pedir em nome do meu filho? Até para mim, a pensão alimentícia pode. A mulher está trabalhando, a mulher tem condições de pagar, vai pagar a pensão alimentícia sob pena de prisão. O valor da pensão vai ser sempre tipo a mulher, funcionário público, ou então seletista, lá, empregado público. Ele recebe lá a remuneração dele em cima de. Aí o juiz estabelece. Não existe lei determinando que a questão do valor da pensão. Não existe lei nesse sentido. Existe entendimento jurisprudencial que se fixa. Eu já vi até em 40%, mas eu estava defendendo o pai e recorri. Foi um caso até pitoresco. A mãe pediu, foi um relacionamento casual. Como a mãe percebeu que o pai era bombeiro militar, ela foi, recorreu aos métodos femininos de sedução e o homem também não foi. Capitão dos bombeiros militar não sabia usar um preservativo, preferiu pele com pele, teve um bebê. Uma bebê, uma menina bonitinha. Eu era advogado do capitão do bombeiro militar aqui no Rio. Ela pediu 40% porque ela estava desempregada, ela pediu 20% para ela e 20% para o bebê. E ainda piorou a situação, dizendo que se não pagasse, o pai não poderia ver a filha.
Aí entramos com medida liminar, fomos para uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, fechou-se um acordo, da qual participei, né? Fechou-se um acordo no seguinte sentido. Eu falei assim, bom, você, com todo respeito, eu falei, pedi permissão à colega advogada dela. Falei, você é uma mulher muito bonita, muito nova. Na época ela tinha uns 24 anos. Parecia uma modelo, parecia a Gisele Bündchen. Eu falei, por que que a senhora não quer permitir que o pai veja a filha? Ah, porque ele está pagando 30%, não está pagando os 40%. Eu digo sim, mas ele não vai pagar os 40%. E outra coisa, a senhora com esse rosto de modelo, basta a senhora desfilar, a senhora já vai ganhar dinheiro. Então a senhora não tem direito à pensão, pode até ter direito durante um determinado tempo que o pai está se propondo a pagar, mas até a senhora começar a trabalhar. O juiz aí fixou um valor de 20% durante um determinado período, 10% mesmo, durante um determinado período, e para a mãe, até ela arrumar um emprego, e para o pai, os 20%, que é para beber, né? Para o pai pagar para beber. E eu estipulei, eu falei, se a senhora insistir no sentido de não permitir que o pai veja o filho por questão para a filha, né, bebê, a bebezinha, por questões financeiras, eu vou comunicar, o caso vai virar um caso criminal, porque a senhora está praticando o exercício arbitrário das próprias razões, está fazendo justiça pelas próprias mãos. Então, esse é só um exemplo, né, que às vezes tem gente que vai naquela coisa do afã de ganhar dinheiro em cima da pensão alimentícia. Pensão alimentícia não é assim. Agora, em relação à questão da prisão, quem vai ser preso quem não pode pagar ou quem não quer pagar? Só vai preso quem não quer pagar e não justifica em juízo. A pessoa está lá devendo uma pensão alimentícia para o filho, ou vice-versa, tá? Vou entrar nesse detalhe. Vou comentar um caso aqui, vários casos. A pessoa está devendo pensão alimentícia para o filho. Aí ele vai lá, está desempregado mesmo, tá? Não tem renda zero, zero. E aí a mãe vai, tem uma renda relativamente estável para permitir que o pai tente, né, conseguir um trabalho, ela vai lá e pede a prisão do pai. Ok. O pai ele entra com a ação de alimentos e pede prisão. Ele vai ser citado se ele não justificar e a impossibilidade de pagar. Se ele justificar a impossibilidade de pagar, ele não vai preso. Ele só vai preso se ele ficar quieto, ou não ficar quieto, não justificar nada, que vai dar a impressão do juiz, a chamada equivalente à revelia. Perdoe, esse tempo seco no Rio de Janeiro está demais. Então ele só vai responder, vai ser preso em caso de revelia, ou seja, se ele não se ficou quieto. Ele foi citado para responder ao processo de pensão alimentícia, não compareceu, não respondeu, desdenhou do Poder Judiciário, aí ele vai preso. É decretada a prisão. Mas se ele comparecer e comprovar que não pode pagar, o juiz não pode mandar prender, sob pena de agravo de instrumento, habeas corpus, enfim. Tem várias tentativas de saída e abuso de autoridade por parte do juiz. Ele vai decretar uma medida restritiva de liberdade sem fundamento legal. Então, isso já caracteriza crime de abuso de poder, representação na Corregedoria de Justiça. Enfim, agora vamos falar da questão dos alimentos. Tem várias situações. Vocês sabiam que, por exemplo, que os alimentos são devidos, a pensão alimentícia é devida, entre parentes, até o quarto grau? Então, por exemplo, se o irmão precisar de uma pensão alimentícia, a pensão alimentícia ela vai. O irmão, o outro podendo, ele tem o direito de pedir sob pena de prisão? Outro detalhe importante: eu posso pedir para o meu relação que o parentesco em grau civil conta assim. Só para a gente entender e enquadrar na questão da live aqui. Sobe até o ascendente comum, como está assim, sou eu, é meu irmão, é meu parente de que grau? Vai para o primeiro grau, que é meu pai, vai para o ascendente comum, depois desce. Ele é meu parente de segundo grau. Agora, em relação a uns tio, ele vai
nós vamos até meu pai, primeiro grau, vai até meu avô, segundo grau, e desce para o meu tio, meu parente de terceiro grau. Se eu devo pensão alimentícia para o meu tio, se eu puder pagar e não quiser pagar, eu vou preso. Ele tem o direito de pedir. Agora vamos falar um pouco dos alimentos, da pensão em si, da pensão para mulher grávida, por exemplo. Vocês também sabiam que existe uma legislação que garante a mulher grávida, receber pensão alimentícia, desde que efetivamente ela tenha conhecimento da questão do pai, se ela confirmar. Fulano de tal, pai do meu filho que está aqui na minha barriga. Ela já pode pedir pensão alimentícia desde cedo, desde quando chamados alimentos gravídicos. Então, no momento que a criança ela constatou a gravidez, digamos, ela tinha um namorado único e tudo, e constatou a gravidez. Pode pedir a pensão alimentícia? Pode, para alimentos gravídicos. Vai ser devido até o nascimento. E dali do nascimento, evidentemente, continua. Se ela, a mulher, efetivar, é lógico que a criança vai precisar. Não vai sair do ventre para trabalhar. Enfim, então, esses alimentos gravídicos. Os alimentos que são chamados alimentos avoengos, que se fala por aí. Alimentos avoengos são alimentos que são devidos entre os avós. Então, por exemplo, a mãe não quer pagar a pensão alimentícia, mas ela é uma empresária chique, rica, mas não quer pagar a pensão alimentícia. Vamos trabalhar no caso da Ana Hickman. Digamos que o Alexandre Correia estivesse com um filho. Aí ele quer pensão alimentícia, ela é apresentadora, empresária, enfim. Ele podia pleitear, em nome do filho, a pensão alimentícia para a mulher, para a mãe, ela poderia simplesmente, nessa circunstância, fazendo essa questão da pensão alimentícia, ela fazendo ele fazendo o pedido, ele podia pedir a prisão dela. Então, nessas circunstâncias, não cabe a questão da, pode-se pedir a prisão dela. Por quê? Porque ele efetivamente necessitava o filho e a mãe teria que pagar por ser empresária. Então, nessas circunstâncias todas, há a possibilidade de pagamento de pensão alimentícia e prisão por falta de seu pagamento. Então, o pai podia pedir em nome do filho, representando o filho em juízo. E como é que isso se dá? O pai vai, a pessoa vai para contrata um advogado ou constitui um defensor público, entra na vara de família, ajuiza a ação de alimentos. Depois de ajuizada a ação de alimentos, vai mandar citar o devedor. O devedor vai ser citado, vai ter um prazo legal para oferecer defesa. Ele não oferecendo defesa e não se manifestando, ocorre a prisão dele, é decretada a prisão. Ele se manifestando e se defendendo, dizendo que não é pai, por exemplo, pedindo ação, entrando com uma ação de investigação de paternidade, enfim, ele, ele, ele simplesmente, desculpa, estou tentando, estão tentando me ligar e eu estou no meio da live aqui. Enfim, ele comprovando que não pode pagar e não quer pagar, e que não pode pagar, ele não vai preso. Mas se ele não quiser pagar, mesmo citado, ele vai no caso, vai responder ao processo normalmente, e se for o caso, ele pode ser preso. Se ele não comprovar e não justificar. Mas se ele, estou desempregado, não posso pagar, compareceu um juiz e provou. Nenhuma prisão pode ser decretada nessa circunstância. Portanto, nesses casos de decretação de prisão, né, de pensão, no caso de pensão alimentícia, ela só pode ser decretada quando a pessoa não quer pagar ou não justifica em juízo a questão do pagamento. Não pode, a pessoa não pode pagar, ou melhor, ela não quer pagar. Como aconteceu há muito tempo com o Romário. Ele não queria pagar, aquele jeitão dele, ele deixou correr e foi preso. Então, inclusive,
É um dos mandados de prisão mais cumpridos mais rapidamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Tem mandado de prisão por tráfico de drogas. Normalmente em delegacia eles colocam em cima do mandado e já sai o mandado para cumprir. O juiz da vara de família determina a prisão. Então, nesses casos, aí a pessoa, vamos lá, a mãe, como normalmente acontece, a mãe entrou, pediu a pensão, pede um alimento, usou a pensão liminar para provisório durante a discussão do processo, e o suposto pai vai lá e se apresenta e paga, ou simplesmente ou vai e justifica que não pode pagar. Ok. Nessa circunstância, aí vai ser citado, vão ser devidos alimentos provisionais ali durante o processo, provisórios, enfim. E aí, se for cautelar ou não, e aí ele vai seguindo o processo normal. Comprovado lá que a criança precisa, o pai vai lá, paga, negocia, há uma audiência de conciliação, senão vai para instrução e julgamento, depois sentença. Agora vamos lá. A questão da exoneração de pensão alimentícia. Meu filho, minha mãe, ou minha mãe, até minha mãe, digamos que você tem uma mãe que precisa de você e você não paga pensão alimentícia para ela. Ela pode pedir a prisão do próprio filho, que não paga pensão alimentícia? Pode. E, no caso, deve. Por quê? Porra, que o filho pode pagar a filha e a mulher não paga para a mãe, tendo, a mãe tem esse direito, então ela pode pleitear em juízo, pode pedir a prisão da filha ou do filho, e da mesma forma que faria contra um pai, enfim. E assim vai até o quarto grau civil, como eu ensinei a vocês a contar. O parentesco conta assim: conta vai para o ascendente superior, pai, um primeiro grau, avô segundo grau, bisavô terceiro grau e tataravô quarto grau. Então, a mãe, a minha mulher vai ser primeiro, meu parente, minha mulher vai ser, minha mulher não, meu irmão, por exemplo, vai ser o meu filho, meu parente de primeiro grau. Meu neto, segundo grau. Meu bisneto, terceiro grau. Meu irmão, primeiro vai para o pai, depois dois, faz um triângulo. Primeiro e segundo graus, ok? Então, nessas circunstâncias, a efetividade, a necessidade de pagamento de pensão alimentícia sob pena de prisão. Então, no caso aqui, tá? Quando há, ou quando, no caso, só há a prisão efetiva do devedor dos alimentos, seja homem ou mulher, eu falo devedor em geral, até às vezes é devido à pensão alimentícia entre casal, companheiros do mesmo sexo? Claro que sim. É devido entre tios e sobrinhos? Claro que sim. Sob pena de prisão? Claro que sim. Eu estava com um outro caso também que é muito interessante, que é o, entre irmãos idosos. Um era comandante de militar e a outra irmã estava necessitada. Tinha um apartamento em comum, herança da mãe, e o camarada não queria pagar pensão alimentícia para a idosa toda doente. Falei, não, você vai fazer o seguinte, você vai primeiro comunicar. Ela não podia nem pagar os honorários para mim, você vai para a defensoria, mas comunica ao Ministério Público o abandono de idosos, que só tinha os dois. E ele abandonava a irmã doente. Comunicou ao Ministério Público, entrou com. Quando ele sentiu que ele ia responder a processo criminal, responder a processo civil, e podia ser preso mesmo um comandante militar, a irmã estava praticamente desempregada, era autônoma, aposentada e toda doente. Aí ele foi e negociou a questão do apartamento, ele passou a pagar o condomínio para ela, para dar comida a ela e tudo, e ela aceitou esse acordo. Então a pensão efetivamente é devida entre parentes até o quarto grau civil, não precisa ser entre só pai e filho, mãe e filho, marido, vale entre marido e mulher, sim, ex, pode pedir durante um determinado tempo. É, e no caso aqui, o,
O, a pensão alimentícia ela é estabelecida de acordo com a necessidade de cada um, a necessidade e possibilidade. Então, nesses casos, quando ela só pode ser decretada a prisão quando efetivamente a pessoa não pode, ela não pode não, ela não quer pagar. Porque enquanto ela tiver, é, enquanto ela tiver condições de pagar, ela vai e faz o pagamento. Quando ela não tiver em condições de pagar, ela, ela justifica em juízo e não pode ser presa. Se houver prisão, é abuso de autoridade e cabem os recursos de o agravo de instrumento e o pedido de habeas corpus, porque não há o caso aqui de decretação de prisão, porque pô, tu vai pedir, então você vai chegar, a pessoa vai namorar um morador de rua, com todo respeito aos moradores de rua, e vai pedir a prisão do cara que está na rua, na miséria. Quem não pode pagar, não pode constituir um advogado defensor do público, então não faz o mínimo sentido. Tá? Então, é devida a pensão alimentícia entre familiares. A pensão alimentícia ela é decretada, ela é fixada de acordo com a necessidade e possibilidade de cada um. Ela é devida entre filhos, pais, mães, irmãos, tios, sobrinhos. E o pessoal tem muito aquela lenda, não, eu posso pedir a pensão alimentícia para minha mulher, eu posso pedir para minha ex-mulher? Posso. Enquanto eu tiver na, 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 na situação, pô, tô desempregado, a mulher pediu o divórcio, eu posso pedir nesse meio tempo? Posso, por que não? Mas enquanto isso não acontecer, até eu conseguir o trabalho, o que que eu faço? Eu vou lá e o juiz vai estabelecer o valor da pensão alimentícia para mim. 6 meses, ou vai dar, desculpe, né? Live é assim mesmo. A gente chega como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, estou passando aqui um apanhado geral de pensão alimentícia, porque toda a situação, tem muita crendice por aí. Então, falei de alimentos gravídicos, falei de alimentos avoengos, falei até do Supremo Tribunal Federal no sentido de estabelecer que o Moro e o Deltan Dallagnol eram ladrões de galinha, de acordo com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes gravou, tá no YouTube isso, vocês pesquisem lá. Gilmar Mendes gravou um vídeo que o Moro foi lá cantarolar os ministros do Supremo. O Gilmar Mendes falou em sessão, tá público isso. Ele falou: falei em viva voz para o Moro que ele e o Deltan Dallagnol roubavam galinha junto. O que que significa? Ele perdeu a parcialidade e estragou toda a Operação Lava Jato. Ex-juiz Sérgio Moro, atual senador da República. Porque de acordo com que tudo que eu estou trabalhando, eu não tive acesso aos autos. Estou no Rio de Janeiro e nem tenho interesse em pesquisar efetivamente isso no processo. Eu, de acordo com o que a mídia vem informando. Então, teve lá um hacker, provavelmente contratado pelo PT, que interceptou a conversa de Telegram entre o Moro e o Deltan Dallagnol. E nesse Telegram apareceu a conversa. Eles pegaram, o Moro dizia o seguinte: entra com pedido de prisão, que eu vou deferir. Não é assim que foi, aí depois foi tentar justificar. Aí o Deltan Dallagnol, ok, pedia. Agora pede o bloqueio, que eu vou dar. Não é assim. Tinha que ser o contrário. Excelência, eu requeiro a prisão. Aí o Moro diz sim ou não. E o advogado também tem acesso ao juiz. Tá? A desculpa que foi dada lá do Moro e do Dallagnol, que no início eu até cheguei a acreditar nos dois, era que não é normal a relação de conversa, de contato entre o promotor e o juiz, entre o advogado e o juiz. Claro que é normal. O promotor, inclusive, senta à direita do juiz. O problema todo é você chegar e você ter um juiz teu amigo, e o juiz, para você. Eles queriam o quê? Vamos condenar um presidente da República, que seja corrupto ou não, não importa. A questão é: vamos nos promover. A gente está falando da parcialidade. Então vamos nos promover. Nós nos promovemos como?
Pô, caiu o Lula no meu colo aqui. É ele mesmo. É ele mesmo. Temos provas suficientes que ele cometeu crimes. Tanto que o Lula não foi absolvido. Foi extinta a punibilidade. Foi alegada lá, pela notícia, tá? Foi alegada que o presidente da República foi decretada a nulidade do processo até o início e a incompetência a vara de Curitiba. Então, aí o processo ia continuar, só que pelo tempo prescreveu em razão da idade do Lula, pelo tempo, enfim. Mas toda a questão probatória existiu. Tanto que estão havendo anulações de delações premiadas, e algumas o Supremo não está anulando, e a questão do dinheiro que foi devolvido também. Então, isso eu estou falando como de acordo com as notícias, de como foi pelo fato de ser advogado. Então, mais um ponto importante aqui. Ó. Vamos fazer um resumo. Voltando à pensão alimentícia, que eu falei que ia comentar a respeito desses dois assuntos. A pensão alimentícia, seu filho chegou à maioridade. Você pode simplesmente falar: ah, dezembro é teu aniversário, parabéns, não vou pagar mais. Não. Você tem que entrar com ação de. É uma burocracia mesmo. Entrar com ação de exoneração de alimentos. Os alim- comprovando que ele não precisa, ele está trabalhando. Mas ele precisa até terminar a faculdade, está estudando. Aí comprova, e aí você vai ter que estender esse pagamento, desde que você possa, tá? E aí você vai estender o pagamento até o término da faculdade. Aí ele arruma um trabalho nesse meio termo. O que, que você faz? Pede exoneração. Comprovou lá que ele já está trabalhando, está ganhando, inclusive, às vezes, mais que a mãe ou mais que o pai, por que você vai pagar? Se exonera. Ou se reduz. Isso vale para qualquer caso de pensão alimentícia. Então, falamos sobre alimentos avoengos, falamos sobre alimentos gravídicos, falamos sobre quem tem o dever de alimentar, que são até a parentela em geral, até o quarto grau civil. Então, falamos sobre a questão da prisão do processo, que pode ser pedido inclusive durante um processo de investigação de paternidade. Falamos também sobre a questão uma coisa interessante, que ia fugir da minha mente agora. A questão dos alimentos, digamos, eu paguei a pensão alimentícia durante 10 anos por um filho que não era meu. Fui lá o cornão da praia. Eu posso chegar e pleitear a devolução desses alimentos para o meu filho ou para a mãe do meu filho? A resposta simples é não. Por quê? Porque os alimentos têm a característica de serem irrepetíveis. Pô, mas eu vou ficar nesse prejuízo? Não. Aí você vai buscar, vai comprovada lá a má-fé da mãe, no caso, né, digamos, eu fui corno e descobri que meu filho não era meu filho. Aí eu vou lá, vou processar a mãe por danos morais e materiais pela humilhação de ter criado um filho que não era meu. Vou continuar amando, porque tem aquela questão do filho, a gente não, a gente no caso, a gente acaba escolhendo e você vai continuar amando a criança e tudo, mas você não vai deixar de processar a mãe pelos danos morais e pela humilhação pública que você passou no sentido de ter sido corno, ter tido um filho, criou, como diz o outro, amamentou, para no final não ser o pai. Enfim, então nessas circunstâncias todas são decretadas a prisão no caso. Esqueçam as lendas que existem por aí que ficam falando, não, eu resolvo o seu caso, trago a pessoa amada em 3 dias. Não existe isso. A pensão alimentícia só prende quem efetivamente não quer pagar e não justifica. Desempregado paga pensão alimentícia? Depende. Desempregado, ele está com fundo de garantia, está recebendo seguro-desemprego, ele pode pagar lá 200, 300 reais, é o que o juiz pode fixar. Pode ser feito um acordo em cartório de notas? Pode ser feito um acordo em cartório de notas. Pode ser feita lá ação de investigação de paternidade ou ação negatória de paternidade para questionar o que não deve a pensão alimentícia. Aí você
pode questionar os alimentos dizendo assim, não, não é meu filho. Ele não é meu filho, eu não vou pagar. Então, durante a ação de investigação de paternidade, tu vai pagar. Depois, aí você pede eliminar, pede o DNA de eliminar, etc. Comprovou, acabou. Mas aí você pode se provar da má-fé, provar do ato ilícito da mãe, que a mãe queria efetivamente prejudicar você e te acionou por questão de pensão alimentícia. O que você vai fazer? Vai entrar com ação de indenização por danos materiais e morais, caso o DNA tenha sido negativo. Se for positivo, aceita que dói menos. É o teu filho. Mas se for negativo, se for positivo, você vai ter que pagar. Então, pessoal, era o que realmente eu estava querendo passar para vocês. Eu passei um apanhado geral sobre a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela pode ser só decretada a prisão após até, no máximo, o juiz só decreta até na execução de alimentos até 3 meses, ou seja, nós estamos em junho. Eu só posso cobrar o débito para pedir a prisão, tá? De maio, abril e março. Se eu estiver pedindo um débito do ano passado, eu posso pedir a prisão do devedor? Não posso. Eu vou lá e penhoro os bens dele, mas não posso. Tem que ser débito imediato. Porque qual é a finalidade da prisão? Constranger o devedor pelo receio a fazer o pagamento. Essa finalidade sempre foi a finalidade da pensão, da prisão na pensão alimentícia. O que adianta você vai querer coagir um devedor a pagar uma pensão de 1 ano atrás? Ah, agora eu vou. Ah, não pode pedir a prisão. Mas a pensão tem que ser imediata, porque a necessidade da pessoa, da criança, do pai, do marido, do casal, enfim, de qualquer um que faça parte da família, você pode simplesmente fazer o pedido de pensão alimentícia. Tá bom? Aí pode haver a prisão e aí pode haver a execução dos bens se a pensão for imediatamente 3 meses anteriores ao pedido. E se eu não pagar, vai efetivamente Nossa, vai a penhora, os bens do devedor. Então, pessoal, boa noite, Cláudia. Tá aqui participando. E era a live vai ficar salva no TikTok. Eu vou compartilhar nas redes vizinhas. Todas as redes que eu puder compartilhar essa live, eu vou compartilhar. Eu tenho um canal na rede vizinha, canal Doutor John Coptes Facura Advogado. Quem gostou, puder dar um apoio, eu estou lá também. A ideia é o meu canal aqui no TikTok é novo, é fazer a monetização aqui e lá também. Então, minhas redes sociais, tudo, vocês vão localizar como Doutor John Coptes Facura Advogado. E só tem com esse nome único no mundo. E não é o Otávio Facuri que estava respondendo por corrupção, não. Não tem, graças a Deus, nada a ver com a política suja. A política bonita eu tenho, mas com a política suja não. Pessoal, um forte abraço a todos. Saúde, paz. Tem uma dúvida aqui, só para eu poder responder rapidinho. Da Cláudia, se eu tenho dúvida que o filho não é meu, tenho que pagar a pensão mesmo assim? Sim, até você provar que é o DNA. O DNA que vai tirar essa dúvida. Se você é dúvida, você tem a você, bom, mas você tá, a pessoa que vai representar o filho vai pedir a pensão alimentícia para você. Aí você se nega a pagar, vai ser preso, vai receber um mandado de prisão. Se você podendo pagar e nega. O que você faz? Você entra com um pedido de ação de negação de paternidade, correndo, e aí você para pedir o exame de DNA. E aí vem, e se a mãe não quer fazer o DNA? É presumida a mãe, né? A mãe não tem, Cláudia. É só o pai que pode recusar o DNA. Porque a mãe, a maternidade é certa. A paternidade que é discutida. Mas vamos lá, no caso, o pai ou a mãe não queiram fazer exame de DNA, o que vai acontecer? Vai haver uma presunção de paternidade ou de maternidade. Porque, apesar de eu não ser obrigado a fazer prova contra mim mesmo, isso é um princípio que se aplica no processo penal. Mas, no caso, no processo civil, no processo alimentar, não. Entendeu? Então, nesse caso aí, o DNA, ele vai. A recusa a fazer o DNA vai presumir a paternidade. Vai ajudar a presumir essa paternidade. A mãe nega fazer dó, filho.
do filho com o pai. Sim, sim. Ela pode negar. Mas aí eu entendi agora a pergunta. Você corrigiu a questão. Ok, é o pai que está se negando, é presumido paterno, é pai, é presumido pai. Entendeu? Então, espero que tenha ajudado vocês. Quem não pôde assistir a live, desculpe, é o tempo seco no Rio de Janeiro. Quem não pôde assistir a live, por favor, recapitule a live, ela vai ficar salva aqui. Eu vou só esperar o TikTok salvar e vou jogar para as redes vizinhas. Cláudia, tá ao vivo, vai quer perguntar alguma coisa? Bom, por falta de colo, vou ter que dar em como encerrada a sessão. Mas deixa nos comentários. Estou no YouTube, estou no TikTok, no Kawaii, no Twitter, no Instagram, enfim. Forte abraço a todos. Muito obrigado aí pela paciência, pela presença. E pretendo gravar lives semanais, pelo menos. Forte abraço. Fiquem com Deus.